estava vendo o livro dos médiuns essa semana, o senhor falando dessa questão dos espíritos que atuam na linha. Eu estava falando sobre o processo de transfiguração, é mais ou menos isso? Exatamente. Eles moldam ali o Exatamente deles, para que a gente enxergue ele na forma que a gente enxerga ele. Isso. E mais ainda, a gente enxerga eles na forma que eles querem que a gente enxergue, né? Porque às vezes ele não plasma o corpo fluídico, Luísa, mas eles projetam no nosso mental e a gente acha que a gente está vendo ele, mas não é, ele está só projetando na nossa mente como ele quer ser identificado. Às vezes ele se mostra mesmo para quem tem clarividência ou vidência, tá? Você sabe a diferença de vidência e clarividência? Eu já falei. Vamos lembrar, vidência, eu sei que tem um espírito aqui, eu até vi no relance, mas eu não sei o que ele está fazendo aqui, quem é esse espírito, o que ele quer, não conheço o contexto nem o enredo. Essa é a vidência. Eu estou sentindo, eu sei que está aqui, eu vi. Clarividência, eu vi, eu vejo, eu sei quem é, eu sei o que ele veio fazer, eu entendo todo o contexto, né? É diferente. Deixa eu só ir na sequência aqui, que tem várias mãos ali. Então, o senhor falou que as invejadas são desencarnadas. Eu tinha ouvido falar que existiam invejadas que elas não tinham encarnado ainda. Isso é possível ou não? Se a gente falar de que todo guia tem que ter evoluído para chegar a guia, ele encarnou em algum plano. Mas concorda? não necessariamente aqui. Isso, não necessariamente aqui. Agora, para um médium incorporar, aí nunca vai ser um guia do médium, tá? Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo, tem que ter o caboclo das sete encruzilhadas, ele é um espírito venusiano. Venusiano é de onde? Vênus. Ele veio trazer a doutrina. Ele não pode ser médium na cabeça de ninguém, ele não pode ser guia na cabeça de ninguém. Ele é um missionário da Umbanda, ele trabalha na alta hierarquia da Umbanda, de Aruanda, entende? Então, a vida dele é em Vênus, mas ele veio trazer o que ele tem para oferecer como missão para esse planeta. Então, ele é venusiano, ele não vai, só que ele vai criar o corpo dele, plasmar, entrar, porque eles sabem fazer isso, né? E aí eles vão utilizar o médium. Agora, sim, são médios missionários, tá? São médios missionários. Então, assim, médios que está em desenvolvimento, está só dentro da caminhada de aprendizado de Umbanda, não vai jamais incorporar um sete encruzilhadas. Pode incorporar um outro guia sete encruzilhadas. Estão entendendo a diferença, né? O sete encruzilhadas, que é um espírito venusiano, que veio de Vênus, para trazer o renascimento da Umbanda aqui. Não, aí não. Ele realmente foi só o Zé Fernandinho de Moraes, ali que teve uma conexão maior com ele, e outros médios podem intuir, psicografar e tal. Agora, ele nunca vai ser um guia da cabeça do médium. Ficou claro? O Roger Feraldinho também tem uma amparo dele. O Roger Feraldinho tem. Por aqui, quem foi? Aqui na sequência? Tainara? Eu li a respeito desse pedido de estudo para você entrar numa linha, né? Eu vi isso no Cavaleiro da Estrela Guia. Eu comentei com o senhor que fala exatamente sobre isso, o processo dele. Após o desencarne, ele conseguiu lembrar o que aconteceu do Silas, e aí ele foi para um lugar, colônia, e dessa colônia ele foi para outra ser um guerreiro, e desse guerreiro ele foi se aprofundando nos estudos, aprofundando até chegar num certo grau, que aí muito trabalho, é tudo muito. Tudo é muito. E muito estudo até descobrir que ele vai trabalhar em outro lugar, e a companheira dele estava trabalhando no reino de Iemanjá, e ele foi do reino de Oxum. Olha que interessante. E ele acho que ele virou Exu, que ele foi nas profundezas, aqueles lugares todos. Então, assim, esses livros, quem quiser ler, que são 3, é muito bom, explica exatamente muita coisa. Legal. Da Estrela Guia, do Rubens Saraceni, e fala exatamente isso. Então, assim, a pessoa, quando ela está em carne ou não, ela tem o destino dela. Ela já foi pré-moldada para uma doutrina. E aquilo você vai se aprofundando, e é que nem essa preta velha que o senhor está mostrando. Então, ela escolheu, né? Foi escolhida. Começa a sintonizar, né? Começa a estudar, começa a observar e assim, se aprofundando até virar um guia para poder trabalhar em prol da... E aí onde recebe o título, né? Daquela linha, daquele guia que recebe o nome. Ó. Você vai trabalhar dentro da linha de Pai Jeremias, dentro da, né? Quando? Isso aí é lá no astral superior, perfeito, né? E depois de muitos séculos, né? O Pai Jeremias, ele me falou uma vez que ele me acompanha há 20 encarnações minhas. 20 encarnações minhas. Desde a hora que ele começou a me ver e falou assim, o meu karma condiz com o dele para a gente trabalhar e estar à frente hoje numa casa. Então, 20 encarnações.
Parem para analisar. Né? É muito tempo e ele tem séculos, né, de iniciação para poder assumir a frente de uma casa. Então, gente, isso é muito sério, né? Muito. Cadê você falou das crianças, né? Delas não tem ou tem crianças que de fato foram encarnadas e hoje elas trabalham? Não, todos foram. É o que eu falo, às vezes, como a gente precisa só uma brecha assim. Porque assim, todo espírito para evoluir e se tornar um guia, ele tem que ter passado pela encarnação. Seja nesse planeta ou seja em outro. Sabe por que eu digo isso? Pode ser que tenha um outro planeta que está aí há um século, um milênio na frente do planeta Terra? Não pode, com certeza tem. Algum espírito de lá, ele vem para cá. Gente, existe o degredo que é expiatório, que ele é punitivo entre aspas, né? Muito entre aspas, porque não é a punição, é a escola melhor para aquele espírito. Mas existem espíritos que vêm em solidariedade para nos ajudar também, não é só o lado ruim não. A solidariedade interplanetária, cósmica, ela é uma lei. Então assim, do mesmo jeito que acontece o degredo de espíritos que estão vacilando demais, vão para planetas mais atrasados, tem espíritos que estão em planetas mais evoluídos do que o nosso e vêm para nos ensinar. Aí eu pergunto, mas se eles são mais evoluídos do que a gente, eles tiveram que encarnar em algum momento? Não tiveram não? É uma lei. A encarnação é uma lei. Só que não foi aqui na Terra. Então a gente pode falar que tem espírito que nunca encarnou na Terra. E hoje ele é um guia aqui na Terra, porque ele veio de outro planeta em solidariedade, tá? Chico Xavier não é daqui, gente. Chico Xavier não é daqui, ele veio degradado. Com quem que está conversando? Tomás? Está falando Tomás. Falei, Tomás, Chico Xavier, ele veio degradado, ele veio expulso de capela. Só pode, né? É a evolução dele. Pois é, mas a maioria de nós, tá? Ele levou anos para ser quem ele é hoje. Após Exatamente. muitas reencarnações. Salvo engano, Tainara, vamos pesquisar, mas eu vou deixar uma referência só. Salvo engano, Chico, Emmanuel, chegou aqui 4.000 anos antes de Cristo, né? Na parte do degredo. Aí ele falou que eles são um grupo muito unido, que são mais ou menos 70, mais ou menos assim. A maioria dos capelinos já retornaram, né, a capela, e os teimosos estão aqui. E cadê? Em lugares que eu passei, em lugares que eu vi, os hereses, as crianças, elas tinham nomes diferentes. Tinham nomes de pessoas mesmo, né? Robertinho, Leitinha. Qual é essa diferença? É igual eu falo, o que aconteceu? Faz parte da transição planetária, faz parte da transição de todas as religiões, e a Umbanda ela não está isolada, ela também vai passar por essa transição. Então a gente parte, André, antes a gente tinha tudo certinho, os nomes das entidades. Acabou, era o Biratã, o Birajá e tal, não podia mudar. As Ibejás era Mariazinha, Joãozinho, Zezinho, não podia mudar. Então agora a gente vem com outro buscado. Como a espiritualidade não tem como controlar as nossas cabecinhas, então o que importa realmente é a doutrina. Então eles começam a permitir isso desde que não conspurque a forma de trabalho e a atuação da linha de trabalho. Então a gente começa a ver, porque assim, como o trabalho hoje é mais consciente dessa nossa geração de médiuns, eu vou falar para vocês, tá? É a fase mais difícil da mediunidade, porque é muito mais fácil quando um guia toma a nossa consciência na nossa mente e dirige o trabalho, do que quando ele se põe do lado e ele fala, e aí, vamos trabalhar junto? E aí vamos estudar? E aí vamos se melhorar para a gente conseguir fazer uma sintonia? Então aí a gente parte para esse lado, não tem como esse controle. Então as entidades abrem um pouquinho um lado que não é tão importante para ganhar por outro, que é a doutrina, que é a essência do entendimento. Então assim, hoje é permitido, né, esses nomezinhos. Aqui, graças a Deus, a gente não tem nada extravagante, a gente tenta manter assim, né? Então, por exemplo, uma coisa, Pablo. Pablo nunca foi nome de cigano. O povo cigano não leva esse nome, mas hoje já se normalizou. Né? Eu já ouvi um cigano falando que eu sou cigano de sangue, de raiz, e não existe esse nome na ciganada. O povo cigano não tem nome de Pablo. Vladimir acho que já tem. E por isso mesmo, por não ter controle de todos os nomes que podem descer, é igual eu falo, aí a gente meio que releva algumas coisas e a gente vai mesmo para a essência do trabalho da doutrina, que é o campo de atuação da linha, né? Então eu percebo essa mudança, que não tem como controlar tudo, gente. A partir do momento que a gente trabalha de forma mais consciente e os guias não têm mais essa intenção de nos tomar 100%, nos apagar para trabalhar, então não faz sentido, não tem como a gente ter essa sutilidade e ninguém escapar, um nomezinho, uma coisa, e isso não importa, né?
Ah, Mariazinha, Joãozinho, Juquinha, não importa, né? Marujinho, Robertinho, porque eu também estou vendo isso. Só que assim, tem uns que extrapolam, né? Todos os limites, como a gente vê, às vezes nomes de pombagira, que não vale nem a pena entrar, que são os piores, né? Exus mirins, mas é igual eu falo, quem sabe o que é certo, também sabe o que é errado. Então a gente faz e a gente segue o nosso caminho, né? Só complementando também, a quantidade de médicos que tem hoje em dia é muito maior de quando a Umbanda foi fundada, né? Podemos dizer. Então, não tem como mesmo você pegar e nome é uma coisa para você só focar naquela linha, naquela essência, naquela energia, para você poder fazer o trabalho. É só uma referência mesmo, né? E inclusive os nossos nomes, né? Ele traz uma energia. Isso aí existe, isso aí não vai acontecer, mas isso aí não vai ser mais importante do que realmente a atuação da entidade. Adrinha, eu fiquei com uma dúvida quando o senhor falou que da roupagem das invejadas. Então, os contos que a gente teve acesso, assim, por exemplo, de crianças que morreram, que eram encarnadas, morreram crianças e voltaram a trabalhar na linha de invejadas, como crianças. No Seguro a gente não acredita nisso. Não, né? O que eles podem fazer, é igual eu falo, uma criança estava aqui encarnada, ela morreu e virou invejada, a gente não acredita. Agora, ela pode ter estado encarnada em algum momento, com certeza. Pode não, ela deve. Agora, gente, os nossos guias, todos os nossos guias, eles trabalham muito também com o nosso imaginário para a gente entender um pouquinho da história deles. Às vezes não é exatamente aquilo que aconteceu, mas está dentro daquilo ali, dentro do princípio. Tem guia que traz isso com muita clareza, né? Eu já ouvi falando, por exemplo, você trabalha com o seu Zé Pilintra? Não, eu trabalho. Eu falei, então, meu Zé Pilintra, ele viveu lá no Rio de Janeiro, ele desencarnou agora em 1995 e virou Zé Pilintra. Alguém que tem condição de virar Zé Pilintra, um guia da Umbanda? Não, gente, não tem. Não é brincadeira. Aí a gente vê que Umbanda tem preparo, tem fundamento. Do mesmo jeito que um médium não pode passar ali na porta, uma pessoa pode passar ali na porta, olhou aqui para o Zé Luiz e falou assim, eu quero ser médium, e virar o dirigente do Zé Luiz. Entende? Não é assim, tudo tem, é igual eu estou falando, o Pai Jeremias me acompanhou por 20 encarnações, para a gente estar trabalhando comigo, para a gente estar trazendo alguma doutrina, estar à frente de uma casa, mas entende que não existe esse negócio, desencarnou há poucos anos, virou um guia de Umbanda, gente, não é simples assim, a gente está falando de guia, a gente está falando de espíritos missionários, a gente está falando de espíritos que abriram mão da própria individualidade para poder assumir uma identidade coletiva dentro de uma linha, como um preto velho, né? Então todos os pais Jeremias, eles trabalham mais ou menos parecido, não é igual, mais ou menos parecido. Você entende que ele tem que abrir mão da personalidade dele, porque a gente sempre vai ter uma personalidade nesse momento de ilusão que a gente está. Então assim, imagina aqui, que vou pegar aqui um exemplo bem claro para vocês entenderem. Todo mundo aqui vai virar um preto velho agora, tá? E todo mundo vai atuar como o pai Jeremias de Ogum, que é o preto velho. Vocês concordam, se a gente botar cada um para trabalhar plasmado de preto velho, vai ser completamente diferente a forma de trabalhar? Porque não foi iniciado, porque não deu tempo, não aprendeu, não acendeu, não iluminou. Gente, a Umbanda, ela é milenar. A Umbanda, pegando aqui não a Umbanda religião, mas a Umbanda como luz, lei divina, a Umbandã, ela existe antes da gente estar nesse planeta. Ela veio de outros orbes. Quem veio trazer um espírito venusiano. Então é muita inocência a gente achar que um índio que está lá na floresta, no processo de evolução dele, vai desencarnar e vai virar um caboclo de Umbanda, porque ele era um índio. Gente, não. São séculos de iniciação um espírito assumir. E quando e tem uns graus, né, dentro, né, da espiritualidade, tem um chefe de terreiro. Você acha que o pai Jeremias olhou para o seu Luiz e falou assim, eu quero ser chefe de terreiro? Não, ele foi preparado e foi iniciado há muito tempo, porque o tempo para eles é muito menor do que o nosso tempo, né? Então aqui vamos supor, em 4 anos a gente faz uma faculdade, você assume a diretoria de uma empresa. Não pense que em 4 anos você faz um cursinho rápido em Aruanda e vira um guia de Umbanda ou um chefe de terreiro, porque você está trabalhando com destinos, com almas, tá entendendo? Você está trabalhando com a alma da humanidade, gente, com a mensagem. Então assim, a gente tem que olhar com um pouco mais de profundidade e seriedade, né? Os guias de Umbanda.